Ok, vamos retomar então? Tava bom o lanche? Tá ótimo. Ok, vamos retomar então. Dá mais 3 minutinhos para a turma acabar de subir. Vamos dando uma olhadinha aqui nesses dados de uma língua do México. A língua é Chinanteca de Palantla. Não tem moleza, né? Hoje a coisa tá feia, né? Isso, eu vou explicar o que significa essa interrogação sem pontinho embaixo, né? E isso aí foi tirado de dados da língua, né? Eu acho que era uma língua sem escrita, e aí foi analisada também por linguistas, e aí são alguns exemplos da língua. Ok? Todo mundo a postos? Todo mundo preparado? Vamos lá, vamos retomar então. Então eu vou explicar algumas diferenças que vocês observam aqui já. Por exemplo, esse acento aqui é um acento de tônica, tá? Então igual no português. Então, está dizendo que a primeira sílaba ela é mais forte do que a segunda. Até aí tudo bem, não é? Essa interrogação aqui, sem o pontinho embaixo, é um símbolo que a gente usa para uma consoante que não existe no português, mas existe em várias línguas. É o glotal. Glotal é o oclusivo glotal, surdo, com ar pulmonar expirado. Tá? O que significa isso, a glotal? A glotal é um som em que há um fechamento da glote, né? Quando você, por exemplo, deixa eu pensar no som aqui, no português nós não temos esse glotal, mas quando você quer ficar sem ar, você faz assim, ó, não deixa o ar sair. Você está soprando, não tem ar, você fechou a glote. A glote o que é? É onde ficam as membranas vocais, que a gente chama cordas vocais, né, vulgarmente, e é quando as cordas se juntam, não deixando o ar passar. Então, ali é a glote. Então, esse som oclusivo glotal é quando as duas membranas estão juntas e o ar não passa. É mais ou menos o que acontece com os lábios. Para você fazer um B, o que você faz? Você junta os lábios e não deixa o ar passar. Aí, para o ar passar, você tem que abrir os lábios, né? Então, ba. E o P, a mesma coisa, né? Pá. É como se fosse, então, os lábios aqui, e aí você fecha, ó, A. A. Não é. O très bien é mais para frente um pouco do que aqui, tá? Aí nós vamos falar sobre ele também. Mas esse não, esse há um fechamento total da glote, o ar não passa. Então, por exemplo, eu posso fazer uma vogal A e posso fazer uma vogal A terminando com glotal. Ele vai cortar o A. Olha só, A sem glotal. E agora A seguido de glotal, vai ficar assim, ó. A. Então você está fazendo o A e aí depois você fecha aqui, ó. A. Faz aí. A. Eu vou falar agora para vocês o meu nome na língua Craô. Eu ganhei um nome lá, fui batizado na aldeia Craô, me pintaram todo, cortaram meu cabelo à moda dele, e aí me deram o nome de um dos índios que me adotou lá. Então, meu nome na língua Craô é Caroté. Falem para mim. Não é Caroté, é Caroté. Caroté. Dá uma paradinha depois do ó, Caroté. Essa paradinha é a glotal. Se não tivesse a glotal, seria caroté. Com a glotal, caroté. Caroté. Isso aí. Só que eles fazem mais rapidinho, né? Caroté. Ok? E sabe o que significa caroté? Canela de veado. Era o meu nome lá. E a Flávia ganhou o nome da esposa do Caroté, que é a Cacon. Cacon significa coquinho.
Então era o casal canela de viado e coquinho. Caroté. Então esse aqui é o símbolo para o glotal. Então aqui seria ru. Aí você dá aquela paradinha. Ru. Ru. Ok? Esse aqui também é um símbolo que não tem no português. Lembra que eu falei da nasal velar? É um N com um ganchinho. Esse aí é aquele que tem manga. Se você parar antes de fazer o G, né, vai ficar é esse a. Então aqui, por exemplo, ficaria nhu. Porque tem o Y, né, que é U, então nhu. Ok? Agora vem o que é mais estranho, né? Que são esses números aqui, ó. 2, 3, 2 e 3. Isso aí é a forma de captar o tom. Né? Uma língua tonal é uma língua em que você diferencia uma palavra da outra pelo tom. Então, no chinês, por exemplo, mandarim, tem um exemplo que é bem conhecido, e eu vou falar 4 palavras iguais, mas cujo tom é diferente. E aí significam coisas diferentes. Então, mãe em mandarim é ma, cavalo em mandarim é ma, xingar é ma, e cânhamo, que é uma ervazinha, é ma. Entenderam? Então, mãe, ma, é um tom alto, pontual, ma. Aí, cavalo é um tom médio, baixo, médio, deslizante, ó, ma. Esse é mandarim. É mandarim, exatamente. Ok? Aí vem o xingar, que é ma. Então é um tom alto, deslizante até baixo. Ma. E o cânhamo é um tom deslizante de baixo para médio, ó. Ma. Então tem ma, e ma. Ok? Então esse daqui, esse 2 aqui, no caso, seria um tom médio. E o tom 3 seria o tom baixo. Então aqui eu falaria assim, ó, a primeira sílaba, aqui seria hu, e a segunda seria hu. Ok? Porque tem o 2 e aqui tem o 3. Então, hu, vamos falar, hu, e aqui, hu. Quanto maior o número, mais grave o tom. Só que tem algumas notações que é o contrário. Tem uns que adotaram o contrário. Então, depende, você vai ter que entender, ver as anotações do linguista. Então, o que ele chamou de 2? Então, 2 aqui é o tom médio e aqui o tom 3 é o tom baixo. Ok? E no caso, são todos pontuais. Se fosse deslizante, por exemplo, cavalo do mandarim, né? Ma, ficaria o ma, e do lado direito em cima ficaria 2, 3, 2. Parece prefixo de telefone, né? Ma. E o xingar ficaria 1, 3. Ma. E o cânhamo 3, 2. Ma. E o mãe, ma. Seria o tom 1, mais alto. Ma. Ok? É o quê? Exatamente. Você chama a mãe do sujeito de cavalo, né? Você errar o tom. Aine, e não aini. Aine, ótimo. Isso, porque aí o tom, ele diferencia uma palavra da outra. Então, se falar com o tom errado, você está falando outra coisa. Não é? No português, nós não temos isso. Se eu falo mãe, se eu falo mãe, se eu falo mãe. Não muda o sentido, né? Mas nessa língua, cada vez que eu mudo o tom, eu mudo o significado da palavra. Então, é uma língua tonal. E o Chinanteca de Palantla também é uma língua tonal. Ok? Então, agora, dê uma olhada nesses dados. Você tem aqui, né? Eu vou falar, vocês podem repetir comigo, ó. Hurni,
Hurni significa eu tuço. Agora aqui, ó, hurni significa eu tossirei. Agora aqui, ó, nhurnial significa nós vomitamos. E agora, nhurnial significa nós vomitaremos. Ok? Então, diante desses dados agora, vocês vão fazer essa análise. Vocês vão descobrir quais são os morfemas desses dados aqui, dessa língua. E vão dizer, então, quais são as raízes, quais são os afixos, que tipo de afixo que é. É prefixo, é sufixo, é infixo, é suprafixo. Ok? Então, vocês vão explicar para mim agora o que é. E vão dizer o significado de cada morfema, né, das raízes e dos afixos. Se quiser fazer em dupla, também pode, tá? Preferir fazer sozinho também, fica à vontade.
E aí, conseguiram? Quem acha que conseguiu? Levanta a mão. Ninguém ainda. Está confuso? Vocês querem tentar mais um pouco? Ou já querem que eu ajude vocês? Já posso ajudar? Então tá. Olha só, gente, vamos raciocinar junto comigo aqui, ó. O que ficou igual do primeiro dado para o segundo, aqui na forma? O hu e o hni. Ok? Tudo ficou igual. E o que mudou? Só o tom. O tom de 2 para 3. E aqui, o que mudou? Presente e futuro. Então, o que eu concluo? Exatamente. Aí ele fala tom. Porque entonação a gente pensa na frase. E tom é a sílaba, ou a palavra, tá? Então, é o tom que está modificando o tempo verbal. Então, pronto, vocês já conseguiram concluir um morfema. Morfema de tempo verbal. Então, qual que seria o morfema de presente dessa língua? Tom 2. E o morfema de futuro, o tom 3. E aí você observa que nos outros dois dados, né, você confere a sua hipótese. Porque no 2, você falou que era presente, aí confere, ó, nós vomitamos, presente. E agora o 3, você concluiu que é futuro, nós vomitaremos. Então pronto, você confirmou a sua hipótese de que o tempo verbal nessa língua é marcado por um tom. Então o tom 2 é o presente e o tom 3 é o futuro. Agora, a outra dificuldade, né? Aqui ficou tudo igual, a não ser o tempo verbal, 2 para o 3. O que tem de diferente desses dados para esses aqui? Esse aqui e esse daqui, né? São diferentes. Mas também mudou mesmo, mudou a pessoa de eu passou para nós e o verbo passou de tossir para vomitar. Agora que vem a dúvida, como é que eu vou definir qual parte daqui é o eu e qual parte que é o tossir? Então, muitos estão achando que o hu é eu e que o nhu seria nós e o verbo hni seria tossir e o hnial seria vomitar. Isso, agora alguns estão achando que o hni que é a pessoa e que o hu é o verbo. Por quê que você acha isso? Exatamente, por causa do tom. O tom não está modificando, não é o tempo verbal? Então, e o tom é colocado à direita, né, da sílaba. Então, o tom está mudando a raiz verbal. Então, muitos acharam que eu era aqui. Por que provavelmente acharam? Por causa da ordem do português, né? Mas nessa língua é o contrário. Primeiro fala o verbo, depois fala a pessoa. Ok? Então, e aí, simetricamente, né, a gente poderia raciocinar da mesma forma. Então, vomitar é que é o nhu e o hnial seria o nós. Agora, uma coisa que alguém observou aí, a Elisângela, né? Que, olha, HN está em todas. Quem sabe o HN significa primeira pessoa, e aí o I significa singular, e o IAL significa plural. É uma hipótese, você poderia pensar nisso, mas teria que ter outros dados para concluir. Mas, no mínimo, a gente pode concluir que Hni é eu, e Hnial é nós. Tá bom? Então, pensando nisso, a tabelinha, né? Isso, vamos então preencher a tabela. Então, vamos primeiro nas raízes. Qual seria a primeira raiz? Seria esse hu. Só até a glotal, tá? E o que significa essa raiz? Verbo tossir. Então, eu poderia colocar tossir. E a outra raiz, qual que é? É o nhu.
que significa, o que nhu significa? Vomitar. Então já captei as duas raízes aqui. Agora a gente já falou do tom. E o tom, então, é que é o tal do suprafixo. Porque o tom, a gente poderia pensar que é um sufixo, porque o 2 vem depois da raiz. Mas pensa na fala, e não na escrita. Na fala. Onde que ele vem? Quando eu falo assim, hurni, e depois eu falo hurni. Esse tom, ele vem antes, vem depois, ou vem ao mesmo tempo? É ao mesmo tempo. Isso chama suprafixo. Ele é falado junto com os sons. Eu falo ru em tom alto, ou tom médio, ou ru em tom baixo. Então, isso chama suprafixo. E agora, o urni e o urnial? O que eles são? O tom, ele é um suprafixo, porque não é nem antes da raiz, nem depois da raiz. Embora na escrita seja depois, mas na fala, o que importa é a fala. Eu não falo depois. Eu não falo assim um ru de qualquer jeito e depois saio fazendo um tom. O tom é feito em cima dos sons. Ru ou ru. Concorda? Ele é falado ao mesmo tempo. Por isso é suprafixo. Não é nem pré, nem su e nem in. Ele é junto com, é supra. Como se estivesse acima do som, né? Então aqui eu vou ter que dividir. E esses aqui, rnial, rni, o que eles são? Sufixos. Então aqui em afixos eu teria que dividir a tabela em duas partes. Aqui eu poderia pôr prefixos. Aliás, sufixos, né? Não tem prefixo. Então, sufixos. E o outro, suprafixos. E aí agora eu posso pôr, então, meus dados. Então, sufixos eu tenho ni. E aí eu ponho o hífenzinho. Ah, não, desculpa, é o contrário. O hífen é aqui, ó. E aí a tradução, rni, é eu. E o outro sufixo que é o rnial, que significa nós. E o suprafixo, eu ponho assim, ó, tom 2, presente. E o tom 3, futuro. Então está aqui a minha tabelinha, captando as minhas conclusões. É aquilo que eu falei, poderia até concluir isso, né? Por esses dados você poderia até ter mais morfemas, né? Que HN significa primeira pessoa, que I é singular e o IAL é plural. Pode até ser que seja isso mesmo. Eu poderia colocar isso na tabela também, aí eu teria mais sufixos, tá? Mas aí eu teria que confirmar isso com outros dados. Pode ser apenas uma coincidência, né? De ter eu, né, com HN e o nosso com HN também, mas pode ser que seja. Aí a gente tem que estar aberto, e aí poderia fazer uma tabela mais completa, e com novos dados você ia confirmar isso ou ia refutar. Ok? Alguém não entendeu? Alguém ficou boiando aqui, não pegou, quer tirar alguma dúvida? Só ficaram chocados, né? Mas entenderam, né? Mas vocês entenderam o método? Qual que é? Que é de comparar os dados com as traduções, observar o que tem de comum,
né, aqui desse lado, o que tem de comum do lado de lá, o que tem de diferente aqui, o que tem de diferente lá, e vai raciocinando e registrando as suas descobertas, suas hipóteses. Né? Parece que isso aqui está confirmando bem o que é. Agora, sim. O número 2, o 3, provavelmente, para captar essa diferença de tom. Pode ser que use outro tipo de símbolo, pode usar algum acento, uma curva, né? Mas geralmente é número. Tanto que eu falei que no Novo Testamento Nambiquara, que é uma língua indígena brasileira que é tonal, depois de cada sílaba tem um número. Parece um livro de matemática. Tem o número 1, 2 e o 3. Mas eu ouvi dizer que os Nambiquaras estão querendo publicar uma nova versão sem os números. Aí eu não sei como é que eles vão fazer a diferença. Vocês já ouviram falar disso? Já? Que eles estão querendo tirar os números? Mas aí como é que vai diferenciar, né, um tom alto de um tom baixo? Aí talvez só pelo contexto, não é? Sim, mas só tem as consoantes, né? Isso, pessoal, depois, os jornais não tem nem vogal, né? É só as consoantes, né? Agora, por exemplo, nesse caso aqui, para captar que é no presente, para captar que é no futuro, se eu tirar os números, como é que eu vou saber? Entenderam? Não vai ter como diferenciar se é presente, se é futuro, na escrita. Só se na escrita vier acompanhado de um gravador, né? Ah, não, eu não sei. Pode ser que sim, é uma hipótese. Aí a gente teria que coletar, né? E aí, nós tossimos, quer dizer, eu tossi, como é que seria? Aí, se for um tom alto, aí eu vou perceber, então está certo, minha hipótese. Mas pode ser que seja outra coisa. Mas eu posso fazer minhas hipóteses e sair confirmando à medida que eu vou coletando dados. Então, agora, pensando nesses dados, eu queria que vocês me falassem todas as diferenças que vocês estão percebendo do português para essa língua, tanto em termos fonéticos quanto gramaticais. Então, levanta a mão e fala uma diferença. Quero ouvir. Elisângela. Ok, então o português não tem tons que diferenciam uma palavra de outra. Essa língua tem, então é uma língua tonal, diferente do português, que não é uma língua tonal. Ótimo, uma diferença. Outra diferença interessante. No caso, no português, o pronome vem antes do verbo, né? A pessoa vem antes do verbo. Nessa língua, não. É o verbo que vem antes e depois vem a pessoa. Ótimo. O que mais? Esse glotal, por exemplo, né? E o nasal velar. Então, mais uma diferença. Nós não temos glotal em português e também nós não temos a nasal velar, pelo menos como fonema, né? Como fone a gente tem, só que a gente não tem consciência dele, caso de manga, mas realmente nós não temos fonemicamente falando. Alguma outra diferença? Exatamente. Nessa língua eu digo eu tuço com uma palavra só. No português não, eu uso duas palavras. Então no português eu uso pronome, não é, pessoal, mas naquela língua eu uso um sufixo e não um pronome, nem um pós-nome, nada, né? Eu uso um sufixo. Então são diferenças interessantes, né? Mostrando a diversidade, né, das línguas, dos sons, das regras gramaticais. Tudo bem? Joia. Então nós vamos passar agora para a sintaxe. Sintaxe, então, é a questão de como os elementos da oração se conectam. Então, isso é a sintaxe. Então, a morfologia fala da estrutura interna das palavras, a sintaxe já fala da relação entre as palavras numa oração ou numa frase. Aí nós vimos muitos exemplos naquele primeiro dia, né, de línguas do tipo SVO, SOV, etc. Então, nós vamos começar de cara com um exercício aqui. O mesmo exercício que vocês fizeram para a morfologia, vocês vão fazer agora para a sintaxe.
Só que em vez de ver uma palavra e ver a estrutura interna dela, vocês vão ver uma frase. E baseado nas traduções, vocês vão descobrir o que cada palavra significa e qual delas que é o sujeito, qual que é o objeto, qual que é o verbo e outros que vão aparecer, outros constituintes da oração que vão aparecer. Então, o primeiro exercício aqui é um exercício da língua urubu, ok? Uma língua indígena aqui do Brasil. Então, nos dados abaixo, vocês vão fazer primeiro a tradução, palavra por palavra. Então, embaixo de tatu, vocês vão botar o que significa. Embaixo de upac, vocês vão dizer o que significa. Depois, em cada frase, vocês vão fazer isso. Depois, vocês vão dividir as orações em componentes, né? Então, onde é o sujeito? E vão indicar as funções gramaticais de cada componente. Então, vocês vão botar um S, um O ou um V, ok? Então, como é que vocês vão fazer isso? Por exemplo, a frase 2, Tamuin upactim, o velho também acordou. Então, você olha para aqui, ó, Tamuin upactim. O que é velho? O que é também? O que é acordou? O que é o? Aí você já começa a ver que tem uma diferença. Ó. Na língua tem 3 palavras e em português tem 4. E aí, como é que fica isso? O que significa isso? Então, vocês vão tentar raciocinar comparando, né, a primeira parte com a tradução. E vão tentar decidir que palavra significa o quê. Então, por exemplo, só para dar ideia de como vocês vão começar. Para você descobrir o que significa upac, você compara a segunda frase com a primeira. Né? O tatu acordou é tatu upac. A segunda, o velho também acordou. O que tem de comum na tradução da primeira frase para a segunda? Isso, tem acordar, aparece nas duas frases, e upac aparece nas duas. Então, eu posso concluir com quase certeza absoluta que upac significa acordar. Concordam? Aí ficou fácil, né? A primeira frase, então, o tatu acordou. Se o pac é acordar, então tatu significa o quê? Tatu. Olha que maravilha. Tatu significa tatu. Aí que conclusão a gente chega? Que provavelmente tatu do português veio dessa língua, da língua indígena. Tatu provavelmente é uma palavra de origem indígena. Então, tatu, upac, vai ficar então, debaixo de tatu eu vou pôr tatu, e embaixo de upac eu vou botar acordou. Tudo bem? E aí a última parte seria dividir, botar sujeito e objeto. Então, aliás, sujeito, verbo e objeto. Então, o que eu poria em cima de tatu? S, V ou O? O que eu botaria em cima de tatu? É um S, é um V ou é um O? É um sujeito, é um verbo ou um objeto? É um S, porque é quem praticou a ação, né, de acordar, foi o tatu. Então, eu vou botar um S em cima de tatu. E em cima de upac, o que eu vou pôr? Vou botar o verbo. Nesse caso, não tem objeto. Por que não? Porque acordar, nesse caso aqui, foi um verbo intransitivo, né? Não tem o objeto, né? Ok, então agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem tudo aí. Alguém tem alguma dúvida do que é para fazer? Não, agora fazer que é o problema. Vamos lá.
Tenta ir atrás de outras. Essa não deu certo. Tem que bater, né? É, tem. Parte para outra hipótese. Aí quando vocês tiverem conseguido definir o que cada palavra significa e observar a ordem da oração nessa língua, que tipo de língua que é, SVO, OVS, o que é, aí vocês vão escrever em urubu essa oração de baixo. Então vocês vão escrever agora, o tatu também comeu os peixinhos, tá bom? Então quando vocês estiverem já dominando os dados, vocês podem escrever na língua portuguesa, aliás, na língua, né, urubu, isso aqui, o tatu também comeu os peixinhos. Sim, sim.
E ok, gente, vocês conseguiram? Conseguiram quebrar a cabeça? Vocês querem mais tempo ou já podemos corrigir? E escreve a frasezinha, né? Tá, eu vou dar mais 2 minutos para escrever a frase, tá? A frase, o tatu também comeu os peixinhos, na língua urubu. Ou 2 verbos, ou então, nessa língua, pode ser isso aqui, pode ser vai mesmo, né? Eu poderia dizer que isso aqui é um marcador de futuro. Isso. E quem disse que isso é um artigo? Mas ó, aqui tem artigo e aqui não tem. Aí você tem que descobrir o que, que é. Talvez até esteja certa a frase, mas você tem que definir o que é o que. Não é o. Não é o. Não é artigo. Porque se fosse, ele estaria aqui também. Concorda? Por que ali não tem? Não. Aqui está no passado, não tem. Mas aqui está no passado, tem. Então não é isso. Aí tem que quebrar a cabecinha um pouquinho mais com o quê. Esse aqui é o grande tchan dessa questão, desse enigma.
será que é livre? Tanto faz, né? Poderia ser livre, mas pode ser que tenha alguma coisa que diferencia. E agora o outro, você conseguiu matar? Não, né? Alguns estão descobrindo. Ele não aparece aqui, né? O que essas orações têm de diferente dessas coisas? Tem que pensar que tipo de verbo é esse? Que tipo de verbo são esses? Você lembra que tem intransitivo, tem intransitivo direto, tem intransitivo indireto. O intransitivo é que não existe um objeto. Os transitivos diretos são os que existem um objeto. Então, por exemplo, ele deu. Ele deu por quê? Agora, por exemplo, ele acordou. Não existe objeto, ele acordou. É intransitivo. É nessa linha de raciocínio que eu vou descobrir o que é o quê. Vamos corrigir? E aí, gente, é legal demais, não é? É bom demais, desafiante. Então, vamos corrigir agora, para todo mundo poder ficar bem alinhado aqui, né? Então, vou corrigir direitinho aqui, ó. Tatu upak. Tatu significa o quê? Tatu. Upak significa acordar, tá bom? Então, você vai botar essas palavras de baixo. Agora, em cima, vai ficar o quê? Em cima de tatu vai ficar S, de sujeito. E em cima de upak vai ficar V, de verbo. Agora, a segunda frase, tamuin upak tim. Então, debaixo de tamuin vai ficar o quê? Velho. Debaixo de upak, acordar. E debaixo de tim, também. E em cima de tamuin vai ficar S. E em cima de upak, V. Pronto. Todo mundo acompanhando até aqui? Alguma dúvida? O também, ele é uma coisa mais periférica. Ele não é nem sujeito, nem verbo, nem objeto. Ele é um advérbio, no caso, né? Então, não precisa entrar. Nós só vamos taxar os elementos principais da oração, que é o sujeito, o verbo e o objeto. Agora, 3. Pukek tamuin u. Entre o U tem um tracinho, que é outra forma de representar o glotal. Então, aqui é u. Então, embaixo de pukek, o que vocês escreveram? Peixinhos. Pula o quê? Um pouquinho. Vamos pensar. E no tamui, debaixo do tamui, o que vocês escreveram? Velho. E embaixo de comer. E em cima de pukek ficou o quê? O objeto, o O. Em cima do velho, do tamui, ficou S, o sujeito, e em cima de ficou
o V, o verbo. Ok. Agora o que? O problema é esse que. Esse que, alguns acharam que era o artigo o. Mas qual que é o problema de achar que ele é o artigo o? Se fosse, então na primeira frase, o tatu acordou, teria que ter o que perto do tatu. Mas não tem. Na segunda frase também aparece o artigo no português, né? O velho também acordou, mas não aparece o que. Então o que não é o artigo o. Tá ok? Aí vocês têm que comparar onde que aparece o que e onde que não aparece. Aí a conclusão que alguns estão chegando é quando o verbo exigir um objeto, aí o que aparece. Quando o verbo é transitivo, direto. Então todas as outras frases de baixo, olha só, o velho comeu o quê? Os peixinhos. Então aparece o quê? Porque existe um objeto direto. Ele comeu o cacau. Ele comeu o quê? Tem o objeto, então aparece o quê? O velho limpou o quê? O tatu, então aparece o quê? E ele vai comer o quê? O tatu, então tem o objeto direto, aí aparece o quê? A primeira frase, o tatu acordou, é um verbo intransitivo, não exige um objeto. O tatu acordou, ele estava dormindo e acordou. Concorda? Então não aparece o quê? Então o quê não é artigo, ele é um marcador de objeto direto, que é uma coisa que não existe em português, mas nessa língua existe. Então, toda vez que tiver um objeto direto, vai aparecer o quê? E onde que vai aparecer o quê? Antes do objeto ou depois? Depois do objeto, outra coisa importante, não é? É sempre depois, que o tatu é o objeto, entendeu? Então, tatu que, por que? Então, sempre o marcador de objeto vai aparecer depois do objeto, aquilo que sofre a ação. Mas na primeira frase e na segunda, né, o velho também acordou, é o verbo intransitivo. Então, não aparece o que. Então, então o que não é artigo. O que é um marcador de objeto direto, algo que não existe em português. Mas essa língua é assim. Ok? Então, aí, debaixo de todos os que, você pode pôr marcador de objeto direto. É um marcador de objeto. Não tem. Ok? Agora, é a frase 4. Esse AE, o que é? Ele. Caca, cacau. O que? Marcador de objeto direto. E o UU? Comer. Todo mundo pegou? E qual que vai ser, então? Em cima de AE vai ficar um S, que é o sujeito. Em cima de caca, objeto direto. Ou só o, né? E em cima de V, vai ficar o V de verbo. Frase 5. Debaixo de tatu, tatu. Debaixo de que? Marcador de objeto. Embaixo de tamui, velho. Embaixo de kutuk, limpar, né? Poderia pôr limpar. E agora, em cima de tatu, ó, em cima de tamui e em cima de kutuk, V. Aí a frase 6, AE, ele, tatu, que, marcador de objeto, UU, e tá, ou vai, ou então futuro, mas poderia ser vai, a gente faz uma hipótese aí, mas foi ele que fez o verbo ficar no futuro, porque o UU já tinha aparecido antes, e sem o tal do tá depois, ele ficou no passado. Mas com esse tá, poderia chamar de marcador de futuro, por exemplo, não é? Ou poderia ser o vai, mas provavelmente essa língua não vai ter o tal do vai, deve ser mais um marcador mesmo. Ok? Ele comerá, poderia ter traduzido por ele comerá. Ok? Então agora vem uma pergunta complicada. Qual que é a ordem típica da oração na língua urubu? Não, pensando só na questão de objeto, verbo e sujeito. Aí tem um problema, não tem? Então você teria que descrever, olha, quando a oração for intransitiva,
ou seja, não tiver objeto, a ordem é SV. É igual ao português, SV. Concordam comigo? Está aí. Agora, quando aparece objeto, ora é OSV, como as frases 3 e 4, ora é SOV, como as frases 4 e 6. E aí, o que tem de diferente das frases 4 e 6 para as frases 3 e 5? As frases 4 e 6 para as frases 3 e 5. Não, o marcador está em todas. Isso, a 4 e a 6 começam com um pronome pessoal e não com um substantivo. Não com um substantivo. Então, é uma hipótese, pode ser que não tenha nada a ver, mas diante dos dados que eu tenho nas minhas mãos, eu posso concluir isso. Ó. Então, quando a frase, né, o sujeito da frase for determinado por um pronome, a ordem vai ser SOV. Mas quando a frase, o sujeito for um substantivo, vai ser OSV. Eu teria que escrever tudo isso na minha descrição da gramática dessa língua. E uma vez eu tendo escrito isso, o que vai ajudar? Quando alguém vier para a aldeia, né, ou para esse povo, em vez de ele ter que quebrar a cabeça igual você, ele vai nos seus dados. Então, você está preparando uma coisa que vai ser útil para ensinar a língua para todo mundo que vier. E aí ele vai falar direitinho, porque ele tem uma gramática na mão dele. Então, ele vai consultar a gramática e vai ver, eu quero falar uma frase com ele. Então, pode começar com AE. Não, eu vou começar com o substantivo, né, o velho. Então, o sujeito vai ficar depois. Começa primeiro com o objeto. Ok? Então, eu teria que escrever tudo isso. Sim. Quando o sujeito for um substantivo, a ordem vai ser OSV. Quando o sujeito for um pronome, a ordem vai ser SOV. Gente, isso aqui é a conclusão que eu chego olhando para esses dados. Pode ser que não tenha nada a ver, né? Pode ser que seja também o quê? Livre, que essa língua admite tanto uma ordem quanto a outra. Agora, o que vai me ajudar a refutar essa minha conclusão aqui de substantivo e de pronome? É se eu encontrar uma hora que o sujeito é um substantivo e a ordem foi igual quando for um pronome. Aí falar, então eu estava enganado, é livre, tanto faz. Então eu vou fazendo minhas hipóteses e aí vou refutando, vou ajustando, para no final ter uma coisa certeira. Então, para isso, o linguista ele tem que coletar muitos dados antes de sair tirando suas conclusões. Então, ele tem que ter muitos dados para conferir mesmo se o que ele está achando que é de fato. Gente, isso aqui é igual aquelas brincadeiras, que a gente faz uma roda e faz um enigma, né? E aí a pessoa adivinha o que é e o outro, então vai ver que é porque era a direita, era a esquerda. E aí ele fala de novo, aí fura a sua hipótese, né? Não, toda vez que der é porque ele bateu o pé. Aí você fica de olho. Aí ele não bateu o pé e foi. Aí fala, então não é isso. Então você vai fazendo hipóteses e vai tentando descobrir o que é. Se o cara vai plantar uma igreja num povo de uma língua ágrafa, e ele vai ter que aprender a língua, vai ter que escrever, ele vai ter que fazer tudo isso. Ou então vai ter que pedir a ajuda dos universitários, né? Vai ter que pedir a ajuda de um linguista para acompanhá-lo, para fazer essa parte, para depois ele plantar a igreja. Então, você pode ter uma equipe, que alguém da equipe vai ficar responsável por isso, por essa parte linguística. O outro vai ficar pela parte de alfabetização, o outro pelo discipulado, mas muitas vezes é tudo uma pessoa só, né? Pela falta de missionários, né? Sim. Você vai ter que saber a tradução para a sua língua, de alguma forma. Então, muitas vezes vai ser pela observação. Então, né, vamos supor que eu tive essa experiência lá nos Caritianas. Né? Olha que bonitinho, uma criança estava ali perto de mim e aí caiu um copo, né, e quebrou. Né? Caiu assim. Na hora, a criança falou assim, praotan. Aí eu anotei lá, quebrou.
não é? Então eu descobri o verbo quebrar, praotan. Agora, eu tenho certeza que é isso? Não. Pode ser que ela falou assim, o copo quebrou. E aí eu tenho que dizer, o que é o que é otan? Não é? Aí eu teria que ter outros dados. Vamos supor que agora caísse uma faca. Uma faca caiu. E aí ela fala a mesma coisa, praotan. Aí eu posso, então vai ver que significa só caiu e não quebrou. Então eu tenho que ficar observando e tentando decifrar o que significava. Exatamente. Isso. E ela falar o que é. Em geral, o aprendizado da língua começa com objetos, né, substantivos. Então, né, se aponta para uma árvore, né, e aí a pessoa fala, árvore. Aí aponta para um gato, né, gato. Só que até isso pode dar problema. Nos Yanomamis, uma vez um missionário chegou lá e ele começou a apontar, né? Então apontou, o que é isso? Ele aprendeu a expressão, o que é isso, né? O que é isso? Aí apontava assim, caderno. O que é isso? Flip chart, né? O que é isso? Caixa de som. Só que quando o missionário foi perguntando o que é isso, o Yanomami sempre dava a mesma palavra. Então, o que é isso? Aí ele falava uma palavra. Aí apontava para outra, o que é isso? Ele falava a mesma palavra. Aí apontava, o que é isso? Falava a mesma palavra. Aí o missionário ficou sem entender. Sabe o que ele estava falando? Dedo. O que é isso? Não importa para onde seu dedo esteja apontando, ele sempre vai ser chamado de dedo. Por quê? Porque os Yanomamis, eles apontam assim, ó, com o queixo. Então eu teria que dizer, o que é isso? O que é isso? Então aí olha a questão da cultura com a questão da língua. Então você está concluindo tudo, né? Então, falou, essa língua é muito fácil, tudo é a mesma palavra, né? Mas não, ele está falando dedo, 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 dedo. Ok? Podia ser uma língua tonal e ser tudo igual, só diferenciando o tom. Aí tinha que afinar o ouvido e ver se era isso, né? Sim, Ana Cláudia? Nós vamos ver agora. Ok, quem gostaria de vir aqui agora e escrever a frase em urubu, né? O tatu também comeu os peixinhos. Pode? Pode ser. Então ela vai escrever, o tatu também comeu os peixinhos na língua urubu. Ok. Porque tatu tim. Perfeito. Tá certinho. Então isso significa o tatu também comeu os peixinhos. Gente, para ela formular essa simples frase aqui na língua urubu, olha quanta coisa ela teve que aprender. Primeiro ela teve que aprender as palavras, o vocabulário, né? O que é cada palavra em urubu. Então, uma vez dominado isso, ela também teve que ter acesso à regra. Então, já que é uma frase com um verbo transitivo direto que exige sujeito, e o sujeito é por um substantivo, então a ordem vai ser O-S-V. Então, ela fez na ordem certinha. Então, alguns talvez não conseguiram pensar nisso. Começaram a frase com tatu. Quem começou a frase com tatu? E aí, por que vocês começaram com tatu? Porque vocês foram pela ordem do português, mas vocês estavam escrevendo em urubu, não em português. Então, vocês estavam escrevendo as palavras na língua, mas estavam usando a ordem do português. E isso ia trazer problema. Você podia pensar, mas tudo bem, eles vão entender. Eles não vão entender nada. O que eles iam entender se você colocasse primeiro o tatu? Eles iam entender que os peixinhos é que comeram o tatu. Olha só, o que você fez com o tatu? Então, mudaria o sentido. Então, você tem que entender a regra e usar a regra certinho. Então, além das palavras certinhas, teria que ter a ordem normal naquela língua. Então, essa é a ordem. É o objeto primeiro,
depois o sujeito e no final o verbo. E o problema do que, você teria que ter entendido também que é um marcador de objeto e que acontece à direita do substantivo. Ah, sim, é verdade. Aqui poderia ser minúsculo, né? Isso. É, porque tatu não é um nome próprio dele, né? Isso é fácil de resolver, né? Ah, é porque você está usando a letra de forma, né? Mas o P ficou bem maiúsculo, né? Então tá certo. Comparado com o segundo T também, né? Então é tudo minúsculo. Muito bem, observadores, né? Gente, é isso aqui que é a parte de gramática, de você coletar dados na língua, ver o que significa aquelas frases e aí debruçar nos seus dados e tentar entender o que é o que, qual que é a gramática. Não é bacana demais? É sensacional, gente, isso aqui. E esse é o trabalho do linguista. Nós já estamos agora finalizando, mas tem um outro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá bom? Ou no dormitório, mas é igualzinho esse aqui. Abre a outra página, da língua Ewe, na África. Você tem aqui 7 frases com as traduções. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Vão descobrir o que é o que, vão dizer a ordem da oração, sujeito, verbo, objeto, e vão formular na língua Ewe essa frase: a mulher viu a árvore. Então, para você formular essa frase na língua, a mulher viu a árvore, você vai ter que entender o que é o que é mulher, o que é viu, o que é árvore, e vai ter que entender também qual que é a ordem da língua, para botar na ordem certa. Ok? Então, esse fica o exercício e a gente corrige, então, amanhã. Tá bom? Então, bom descanso para vocês, boa pausa aí. Deus abençoe.